Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero convidar vocês a fazer esse treino junto comigo, uma shadow line na pele sintética. Vamos acompanhar aqui, ó. Primeiro, faça esse molde da sobrancelha na pele sintética, depois utilizando uma lâmina apropriada para fazer fios, vamos iniciar aqui os fios frontais. Você pode estar utilizando aqui também uma tinta guache ou uma tinta de tecido para não ficar desperdiçando o seu pigmento, tá? Então, vamos acompanhando aqui tudo passo a passo. Os fios frontais, eles são feitos primeiro, mas caso você não tenha segurança, sem nenhum problema, você pode começar pelos fios do esqueleto. Eu prefiro fazer sempre dessa forma. O segundo passo é você fazer os fios que são os fios estruturais, né? Os fios do esqueleto, né? Comumente chamados. Esse fio, ele tem a função de estruturar o design. Então, você pode já fazer os fios de conexão, de preenchimento. Ele lembra muito uma letra Y. E depois você vai dando a sequência. Ah, por que eu faço esse fio? Porque, de certa forma, eu já estou acomodando esses espaços. Então, eu já vou tendo uma noção maior, tanto em relação à estrutura e também como ao preenchimento, né? Eu já vou tendo essa noção. Eu posso fazer apenas o esqueleto, eu também posso fazer dessa forma que eu estou fazendo. Então, fica aí a dica para vocês terem uma organização. Os fios não têm nenhum mistério. Agora, claro, tem que fazer na camada correta, tem que ter a pressão correta, tem que ter o domínio, tem que esticar em 3 pontos. Tem que fazer todos esses elementos e sempre. Não pode fazer uma vez. E também, claro, fazer o fio em justa posição. O que significa isso, Pri? O fio em justa posição é numa posição comum a todos. Então, não adianta fazer um fio um colado com o outro, aí depois o outro muito espaçado. Eles têm que ter uma certa coerência, um certo senso de direção. Então, quando você faz dessa forma, ou seja, sempre iniciando com o tebore posicionado no design, todos os pelinhos, todos os fiozinhos seguindo para a linha da GL, que é uma linha divisória. O próximo passo é fazer o fio superior, então você sempre vai fazer com referência no design. Presta bem atenção numa coisa que eu vou falar aqui com vocês agora. Quando vocês fazem o design, vocês não mostram o cliente aprova. Aí, quando o cliente está ali perto de ver como que está esse trabalho, ele vai observar se aquele design foi mantido. Ele não está interessado só em ver fio. Então, é importante vocês se aterem durante o processo da técnica de manter esse design. Porque não foi um design que o cliente aprovou? Já pensou? Você fez um design lindo, o cliente aprovou, e aí, no decorrer da técnica, você não seguiu o design. Por mais que seu fio tenha saído bonito, se o design não sair de acordo com o que o cliente já tinha aprovado anteriormente, ele não vai concordar com isso, tá? Então, tenham muito cuidado a isso. Aqui eu estou fazendo um fio de preenchimento na parte superior. E antes da gente seguir aqui com todas as dicas, já vou pedir a vocês que estão gostando aqui desse conteúdo para se inscrever aqui no canal e botarem aqui #Shadowline nesse treino maravilhoso que eu estou passando para vocês passo a passo, tá? Então não deixam aí de citar aqui nos comentários a #Shadowline. Quero ver quem esteve atento aqui à aula. E lembrando, a gente ainda vai ter aqui nesse treino o uso da lâmina tridimensional, que é a parte de preenchimento. E eu vou dar algumas dicas aqui para quem ainda não usa essa lâmina. Essa lâmina que eu estou utilizando, a lâmina tri, ela é de 16 pontas. É uma lâmina que, embora eu tenha dermógrafo, eu gosto demais do sombreado com essa lâmina, porque ele me dá um pixel. O que são pixels? Pixels são pontos, tá? Se eu tenho uma lâmina de 16 pontas, quantos pixels eu tenho quando eu encosto as 16 lâminas simultaneamente na pele sintética? 16 pontos? Então, quando eu multiplico a implantação, ou seja, quanto mais implantação eu vou dando, mais pixels vai se multiplicando. É como se, vamos supor que vou fazer uma conta para vocês. Eu tenho uma ponta, né, a lâmina de 16 pontas. Se eu dou 1000 batidas, quantos pixels entraram? 16.000, tá? Então, assim, é uma contagem bizarra, né? Eu não sei, nunca parei para contar quantas
quantas implantações eu vou dando, mas é só para vocês entenderem que na micropigmentação da shadow sombreado existem o quê? Múltiplos pixels, tá? Então, conforme a numeração da lâmina, isso vai ditar o efeito que você vai ter na micro. Então, por exemplo, quando você quer um resultado um pouco mais fechado, um pouco mais escuro, com ausência de luz, você precisa fazer pixels em maior quantidade e mais próximo. Vocês entendem isso? Outra coisa, imaginem agora o jogo da velha. São passadas na horizontal e na vertical. Eu gosto de um jogo da velha meio diferente. A minha passada na vertical, eu gosto de fazer ela meio diagonal, um pouco de ladinho. Isso ajuda a ter uma implantação ao mesmo passo que ela vamos dizer assim, homogênea, né? Ela fica uma passada bonita, mas você consegue ter um efeito mais translúcido, mais distribuído, né? Diferente de quando você tem ali o instrumento na sua mão, mas quando você faz a implantação de forma grosseira, sem técnica, sem habilidade, você acaba por fazer uma implantação num único local e por isso que se cria as manchas, tá? Então, a minha dica para vocês, usando a lâmina tridimensional, e aqui eu falo com quem tem dermógrafo, com quem não tem dermógrafo, porque quem tem dermógrafo, vai que um dia a luz acaba do nada, porque todo mundo pode correr esse risco. Se você ainda não tem um daqueles dermógrafos mega hiper modernos aí, sem fio, né, com bateria, então você tem esse risco da luz acabar e você ter que finalizar o trabalho no tebori. Então é importante conhecer todas as técnicas e, claro, ter habilidade para aplicar elas. Então aqui, eu falo aqui, né, nessa técnica, né, especificamente também, com aquelas pessoas que não podem ou não têm ainda o capital, né, para comprar aí, para poder estar investindo em dermógrafo, ou preocupadíssimas aí em de repente estar comprando os dermógrafos ultra mega caro. Gente, falar uma coisa com vocês. O fato de você comprar uma Ferrari não quer dizer que você saiba dirigir a Ferrari ou Porsche, tá? Então, mesmo vale para o dermógrafo. Às vezes você compra um dermógrafo de 22 mil, de 7 mil, 5 mil, 4 mil, mas se você não souber operar esse dermógrafo, nada vai adiantar. Nada, 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 nada. Então, o que é importante? Por que se treina? O maior motivo de se treinar é treinar primeiro a mente e não as mãos. Porque quando a gente treina a mente, o que a gente aprendeu, a gente aplica com as mãos. Porque a gente já tem a informação lá dentro da nossa cachola, né? E aí ela vem para a nossa mão muito mais fácil. Agora, quando você não treina, você não tem um acesso, você não tem como se fosse um software, né? Uma memória dentro de você, onde está armazenado esses dados. Então, olha o quanto que é importante treinar. Treinar vira para você um arsenal de dados, de acesso que você acessa e pode ter ali uma melhoria, uma evolução. Você compreende melhor a técnica e óbvio que muita gente consegue aplicar na pele sintética e depois levar para um procedimento real. A dificuldade em aplicar numa pele real existe, mas para quem treina, ela é muito menor. Então, se tem uma coisa que eu posso aqui jogar para vocês lá no alto vai em busca do treino se vocês querem ser um diferencial, se vocês querem fazer diferente. Porque fazer igual muita gente já faz.
Fazer o diferente é o que você tem que realmente buscar. Olha que técnica linda, sofisticada, delicada. Dá para ver os fios, dá para ver o shadow. O shadow está distribuído. Foi feito com tebore, mas foi bem feito. Então é isso, né? É a gente trazer essa realidade daquilo que eu posso fazer numa pele sintética e carregar para um procedimento real. Espero que todos vocês tenham aproveitado de todas as explicações que eu dei aqui. Quero ver todas treinando e até o próximo vídeo.